Olá pessoal, tudo bom? Eu estava lendo uma palavra que diz assim, vou ler para você. Essa palavra está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Palavra forte, né? Mas é uma palavra que faz a gente pensar. Como é que eu gostaria de te explicar esta palavra? Eu vou te falar de uma coisa que me aconteceu durante um filme que eu assistia. Há muito tempo atrás eu estava assistindo um filme chamado 300, que acredito que você também já tenha assistido. Durante uma cena deste filme, acontece que eles estão ali guerreando contra o inimigo. E um dos soldados começa uma luta assim, parecia que ele estava com toda a gana de vencer o inimigo. E ele vai vencendo um, e ele vai vencendo dois, ele vai vencendo três. E é uma coisa mesmo assim, intrigante de ver e de perceber o quanto que ele estava disposto a vencer aqueles soldados inimigos. Mas quando ele viu que ele tinha derrotado vários, ele se vira de costa para o lugar onde estavam vindo os inimigos. E quando ele se vira, aparece um no meio da fumaça e passa a espada no pescoço dele, degolando ele. E você só vê a cena muito forte do corpo dele caindo de joelho, sem a cabeça. Nesta hora, acredite você ou não, neste exato momento, Deus ele começa a falar comigo. E Deus falou comigo assim, que nós, na maioria das vezes, nós fazemos isso. Nós estamos vivendo uma batalha, lutando por alguma situação, no meio de uma tribulação. E aí, Deus ele mostra para nós os tipos de armas que ele tem colocado nas nossas mãos. Por exemplo, a oração, o jejum, a leitura da palavra, os cultos e várias outras coisas. Mas vou deixar em foco essas. Então, isso são armas que Deus tem colocado nas nossas mãos. E na hora da batalha, Ele coloca à nossa disposição todas essas armas. E aí nós começamos a buscar a Deus com a maior intensidade, com um calor maior, né? com uma determinação maior. E aí as coisas começam a dar certo, porque Deus ele entra numa batalha e ele entra porque ele já é vencedor. E nós vencemos junto com ele. Quando nós conseguimos vencer, o que nós fazemos? Nós vamos vendo a dificuldade passando, a tranquilidade chegando, e aí no que nós a nossa atitude é de baixar as armas. Nós começamos a orar menos, nós começamos a buscar Deus um pouquinho menos, nós começamos a ler a palavra um pouquinho menos, nós começamos a ir ao culto um pouquinho menos. Então isso, Deus disse para mim, é abaixar as armas. Então por que Deus nos diz que em todo o tempo nós precisamos estarmos alertas e vigiarmos? Justamente por causa disso, porque ao nosso derredor vive um inimigo, ele está nos vigiando, ele está olhando para nós, esperando o momento certo dele dar o bote. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então, você poderia fazer a pergunta, mas como se os anjos do Senhor me protegem? Quando o inimigo ele está ao nosso derredor e buscando uma brecha,
Não é, e se ele encontra, não é porque os anjos falharam ou porque Deus falhou. É porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. Então, às vezes, a nossa falha abre essa brecha. A nossa falha dá essa liberdade para o inimigo vir contra nós. Então, por isso que Deus ele fala para nós, estejam alertas e vigiem. Então, a palavra é exatamente essa. Esteja alerta, vigie. Não abaixe as suas armas quando você sair de uma batalha, porque outras batalhas vão